Nesse vídeo a gente vai ranquear as eras do boxe, desde os anos 40 até hoje, para descobrir qual que foi a melhor época desse esporte que a gente ama tanto. Eu separei cada década com um lutador icônico representando ela. E hoje eu vou analisar tudo, nível de lutador, qualidade da luta, quanto que os caras ganhavam, né, equipamento de treino, saúde dos atletas, enfim, o cenário geral do boxe de cada época. E olha que eu te adianto, tem época que foi assim um lixo puro e tem épocas que foram simplesmente perfeitas e que talvez nunca se repetirão. Então coloca comigo que esse ranking vai surpreender muita gente. Bora lá. Vamos começar lá atrás, nos anos 40, a década de John Lewis, o Brown Bomber, um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, sem dúvida alguma. Mas cara, os anos 40 foram péssimos pro boxe. Sério, pode até parecer sacanagem falar isso em uma era que teve Joe Louis, Sugar Ray Robinson, talvez o maior da história de todos os tempos, mas a real é que a época foi sombria demais. Se liga no cenário, não muito diferente de hoje em dia, mas na época era a máfia que controlava o esporte inteiro. Os lutadores ganhavam uma miséria, a regulamentação das lutas era praticamente inexistente e para piorar existia uma segregação racial e um racismo que estavam pesado dentro do boxe. Você tinha até uns nomes bons, como eu mencionei, o Ray Robinson, Jesse Joe, Rocky Marciano e chegando ali no finalzinho o Henry Armstrong, Kid Chocolates, Jake LaMotta, mas eram poucos, né? E o pior, fora o Joe Louis e o Ray Robinson, quase ninguém dessa época recebe o reconhecimento que merece hoje. E você sabe por que isso acontece? Porque simplesmente não rolavam lutas memoráveis. A qualidade técnica da era limitada, o Sugar Ray elevou isso, muita coisa na época, mas os caras não tinham estrutura, não tinha metodologia de treino, o dinheiro que eles recebiam era um ridículo, comparava o dinheiro que eles geravam. Então vou ser bem sincero com vocês, que apesar do talento, os anos 40 vão direto ali para uma das piores décadas. Não tem como defender muito o que acontecia na época. Só que foram se passando os anos e agora a gente chega nos anos 60 do mundo do boxe. Essa aqui é a década de Muhammad Ali, tá, gente? O maior de todos os tempos, junto com o Sugar Ray. E olha que os anos 60 foram bem melhores do que os anos 40, mas ainda assim deixavam muito a desejar. Você tinha ali o Ali dominando tudo, mas por volta dele tinha o Floyd Patterson, o Sonny Liston, o John Fraser, e lá no finalzinho aparecendo um George Foreman, estreando lá por 68, 69. O problema é que fora os pesos pesados, cara, não tinha absolutamente nada acontecendo. Os médios, meio pesados, praticamente esquecidos. E mesmo os pesos pesados, que era a divisão de ouro, talvez a melhor divisão da época, você tinha 5 ou 6 nomes relevantes no máximo. Ainda existia muito da máfia que controlava a coisa. A gente havia aquilo escancarado com o Sonny Liston e toda aquela história nebulosa dele. Os lutadores ainda ganhavam muito mal, o racismo forte continuava. E o público só assistia, na verdade, o Muhammad Ali. Ninguém tava ligando muito pro resto. Eu sei que hoje a gente lembra a época dos anos 60 como uma época memorável, talvez uma das melhores épocas, mas se a gente fosse pegar o contexto geral, foi uma época ok, nada mais do que isso, porque a gente teve o nosso primeiro astro global do boxe, que foi o Ali, mas o esporte ainda estava engatinhando em termos de estrutura e talento no geral. Então uma das coisas que fundamentou aqui o ok é por não ter outras categorias de pesos tão memoráveis. Então no tier list eu colocaria numa categoria ok. E aí que a gente chega nos anos 70, amigão, e agora sim as coisas começam a esquentar, elevar o patamar. E antes de eu te falar do que eu vou botar na era 70, porque pra mim foi uma das melhores épocas do boxe, tem que falar aqui dos patrocinadores do canal, e não pula não, pô, porque você assistir isso aqui faz com que a gente continue produzindo conteúdos como esse. Nossa única fonte de renda que a gente tem aqui nesse canal de boxe, a gente não vende curso, não vende nada, é você utilizando nossos cupons nas lojas parceiras. E tem uma novidade dessa vez, eu tô linkando na descrição todos os equipamentos que eu utilizo para treinar boxe, desde luva, bandagem, capacete, tudo que eu utilizo, e até também suplementação que eu utilizo para treinar boxe. Tudo isso das empresas parceiras do canal, seja a Growth Suplementos ou a Maximum Boxing. E ambas as lojas você pode adquirir o material pelo site deles utilizando o cupom FALA, que vai garantir o desconto e um repasse pra gente, ou você pode comprar direto no Mercado Livre também, que eu tô deixando na descrição, os produtos que eu utilizo. Se você decidir comprar por lá, utilize o link que está na descrição, que também vem um repasse pra gente. Isso ajuda a financiar o nosso trabalho e vídeos como esse. Agradeço muito a todo mundo que usou, e quem quiser entrar na Maximum, inclusive essa luva tá com desconto, tá? A luva do Popó tá com uma edição especial, tá com mais de R$200 de desconto, vale a pena conferir. Os anos 70 foram uma renascença pro mundo do boxe, tá? Então vamos voltar aqui, porque a gente tinha a era dos 4 reis. Roberto Duran, que estreou em 68, mas explodiu ali em 70. Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns e Marvin Hagler. Cara,
Tecnicamente, os 3 últimos só explodiram ali no finalzinho da década, mas já dá pra sentir que algo grande estava vindo. E cara, que época maravilhosa. A gente tinha Larry Holmes dominando os pesos pesados, Muhammad Ali ainda fazendo a sua história, George Foreman no auge, Joe Frazier ainda na ativa, Ken Norton chegando por tudo, e pela primeira vez o público começou a prestar atenção em outras divisões além dos pesos pesados. Roberto Duran era um fenômeno nos leves e nos meios médios. Os lutadores estavam sendo cada vez melhores pagos, legislações como a Lei Ali, que protegia os boxeadores dos empresários, também estavam garantindo melhores pagamentos para os lutadores. O treinamento evoluiu, começou a surgir mais divisões competitivas, ainda assim tinha racismo, tinha o blackmailing, e muita gente viu claramente com o Marvin Hagler, que demorou anos para conseguir uma chance pelo título mundial. Então os anos 70 foram bons, tá numa categoria de muito bons, mas ainda não foi a categoria perfeita. Então, tier list bom para a década dos 70. E amigos, agora a gente chegou nos anos 80. Esqueci de mencionar ali nos anos 60, né, 70, que a gente tinha o Éder Joffre também, que para o Brasil foi muito bom para começar a aparecer para o mundo do boxe, mas ainda assim no Brasil era muito pequeno o mundo do boxe, apesar de termos o Galo de Ouro lá dentro. E falando em brasileiros, a gente tá falando aqui dos anos 80. Anos 80, a era aqui no Brasil do Maguila, talvez a época que explodiu o boxe no Brasil, talvez um dos maiores nomes mais lembrados, pelo menos, se você perguntar para sua mãe, para sua avó, quem é um boxeador brasileiro, vão lembrar do Maguila. Só que é anos 80, tá? Então agora sim a gente entra na época de ouro do boxe, porque a gente tem realmente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, um reinado absoluto. Na época, os 4 reis, ali Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns e Roberto Duran fazendo lutas históricas entre si. A gente também tinha ali uma pessoa surgindo, um fenômeno global, talvez o mais famoso de todos, Mike Tyson, que estava virando um fenômeno mundial, Julio César Chaves, que começava a ser uma lenda, Evander Holyfield aparecendo, Lennox Lewis na estreia, um dos mais subestimados da história. Os meio médios ali, meio pesados, vocês tinham Bernard Hopkins, Roy Jones Jr. e lá no finalzinho James Toney. E cara, nessa década foi que o boxe realmente desenvolveu uma base técnica sólida. Os caras treinando fundamento, treinando melhor, lutando melhor, e pela primeira vez você vira várias divisões competitivas ao mesmo tempo. Não era mais só os pesos pesados como nas décadas passadas. Os anos 80 foram espetaculares. Esse aqui tem que ser a categoria mais alta do nosso tier list, sem sombra de dúvidas. Mas aí vem os anos 90, que fez tudo a gente questionar o que estava acontecendo. E os anos 90 foram absurdos também. A hegemonia continuava desses nomes que apareceram nos anos 80. Roy Jones Jr. no auge, fazendo aquelas loucuras dentro do ringue. De novo, Lennox Lewis dominando, Evander Holyfield versus Mike Tyson, aquela mordida que todo mundo conhece, o Whittaker também, o Pernell Whittaker fazendo a sua escola ali de boxe, Oscar De La Hoya chegando como estreia e, obviamente, quem estava estreando nessa época, Floyd Mayweather, até o Popó fazendo parte dessa época, Manny Pacquiao começando a sua carreira. Você ainda tinha Julio César Chaves, Bernard Hopkins, os irmãos Clíntico aparecendo também, e cara, que época. E você sabe o que deixa a década de 90 melhor do que essas 80? É a chegada de nomes como Oscar De La Hoya, Floyd, Manny Pacquiao e para nós brasileiros, obviamente, o Popó. Esses caras sozinhos mudaram o jogo completamente. Os 3 internacionais, que são dos melhores de todos os tempos, estrearam nessa década. Pro Brasil também foi um revigor, né, de um novo talento sendo lapidado, o Popó vindo, as lutas que a gente começava a assistir ali. Eu sei que começa as grandes lutas do Popó nos anos 2000 também, mas cara, não dá pra negar que os anos 90 vão pra nossa categoria mais alta do tier list. Eu vou botar elas até à frente das décadas de 80, mas por muito pouco. E aí chegamos aos anos 2000. E os anos 2000 foram um estranho, porque a galera que começou nos anos 80, tava no auge nos anos 90, começaram a decair, final de carreira, e a gente teve ali pro Brasil muito bom, o Popó ainda, cara, lutando pelos seus títulos mundiais nos anos 2000, foi muito bom pro boxe brasileiro, mas foi uma década estranha em termos global. O peso pesado deu uma caída feia, porque a gente tinha os nomes como os irmãos Clíntico dominando, mas não era nada muito mais emocionante. Todos os grandes nomes do passado já haviam se aposentado. Mas a gente tinha, obviamente, né, no cenário gringo, o Floyd Mayweather, né, que fez uma das maiores sequências de vitórias na história da década. Manny Pacquiao no seu auge absoluto, subindo de peso atrás de peso, destruindo em várias categorias diferentes. Oscar De La Hoya ainda muito competitivo, Bernard Hopkins ainda na ativa, e tem mais. Canelo Álvares, Gennady Golovkin, Terence Crawford começaram a estrear ali nos anos 2000. Não eram superstars que a gente sabe que eles são hoje,
mas ali ele já mostrava um grande potencial. Ainda assim, cara, tinha a rivalidade mexicana pegando fogo. Pro boxe mexicano foi muito boa essa época, né? O Barrera, Morales, Marques. Cara, que trilogia que foi essa? Tivemos lutas clássicas que eu já mostrei aqui no vídeo Melhores Nocautes de Todos os Tempos, que foi o Gatti contra o Yarde, Shane Mosley contra o Zeb Judah. E, cara, os anos 2000 foram muito bons, tá? Incríveis, quem diria. E, ó, você quer saber um fato curioso? O Roberto Duran se aposentou ali nos anos 2000. O cara estreou em 68 e se aposentou em 2001. 33 anos de carreira, loucura total. Os anos 2000 vão pro tier list ali de incríveis, os melhores de todos, mas ali vão ficar em terceiro lugar ainda, atrás dos anos 90 e 80. E agora a gente tá chegando aqui na atualidade, acho que aqui já tá todo mundo vivo. Aliás, deixa aqui nos comentários qual foi sua década preferida. Você pode fazer um tier list, botar um ranking aqui do melhor pro pior, ou simplesmente falar sua categoria, sua década preferida. Porque aqui a gente tá falando de 2010 a 2020. E, cara, eu confesso que eu não tava muito animado com essa década não, tá? O Floyd começou a desacelerar, foi ali trilhando sua aposentadoria, escolhendo lutas com bastante cuidado para não perder a invencibilidade. O Pacquiao já estava bem depois do auge, mas quando você para pra pensar direito, os anos 2010 foram até que muito bons, tá? Terence Crawford subiu 4 divisões e se tornou indiscutível em uma delas. Começou a surgir uma nova leva de nomes pro peso pesados, como Alexander Usyk, Anthony Joshua, Tyson Fury, Deontay Wilder, e a mesma coisa em categorias mais leves, Canelo Álvares, Jared Golovkin, explodiram ali naquela década. E a gente tem várias lutas, né, que explodiram nessa época. O próprio Canelo contra o Triple G, o Floyd Mayweather contra o Manny Pacquiao, lutas que foi a mais assistida da história. O Tyson Fury voltando ali da depressão dos vícios para se tornar campeão mundial, Anthony Joshua virando uma sensação na Inglaterra, o André Yarde também tinha lutas épicas, no Japão a gente tinha um fenômeno Naoya Inoue surgindo. O problema é que nos anos 2010 faltavam grandes lutas. Você não teve um Roy Jones Jr. contra o James Toney, não teve um Hangler contra Leonard, não teve um Lennox Lewis contra um Holyfield. A gente teve Canelo, Triple G, Canelo versus Floyd, Floyd versus Pacquiao, mas assim, não foram tantas lutas como a gente já teve no passado. Teve 3, 4, 5 que foram muito boas. Então, nessa categoria, os anos 2010 ali, vão para uma categoria ótimo, mas ainda não no nível mais alto do nosso ranking. E finalmente, chegamos à atualidade, a década atual de 2020 até agora. O que a gente pode falar desses 6 anos ali que a gente teve nessa década? Vou te falar uma parada polêmica aqui, tá? Os anos 2020 foi uma das melhores eras da história do boxe. E olha que a gente tem agora, cara, coisas incríveis como o Alexander Usyk subiu o peso pesado e se tornou campeão indiscutível, venceu Tyson Fury 2 vezes, algo que ninguém tinha conseguido fazer há décadas. A gente teve Dmitry Bivol, o resgate do boxe soviético, contra o Beterbiev, contra o Canelo, cara, lutas incríveis que se enfrentaram. Os dois talvez melhores meio pesados do mundo, sem enrolação. O Canelo continuou fazendo história, Naoya Inoue se tornou indiscutível. Terence Crawford finalmente enfrentou Errol Spencer e destruiu ele. Depois venceu o Canelo e se tornou talvez o maior nome da nossa geração do boxe. A gente tem nomes polêmicos que trouxeram muito marketing, né, pro esporte de uma maneira negativa, como Gervonta Davis, Ryan Garcia, Dave Haney, Shakur Stevenson e uma nova geração matadora, né? As lutas estão sendo feitas. Cara, Bivol Beterbiev, Usyk versus Fury, Usyk versus Joshua, Crawford contra Spencer. Cara, grandes lutas estão sendo feitas nos anos 2020, assim, tá todo mundo se enfrentando. E os caras estão indo atrás de cinturões, unificando títulos, se tornando indiscutíveis, porque agora tem um fator específico que é: a grana começou a vir, a estrutura tá lá, o reconhecimento tá lá, o marketing também. O boxe hoje é global. E por mais que você não goste, o boxe começou a se reinventar com as lutas de influenciadores. Tanto no Brasil, um FMS da vida, como também na gringa, o Jake Paul fazendo um trabalho de divulgação de marketing, tá trazendo um novo suspiro pro esporte. Muita gente, como eu confesso, tá? Eu comecei a assistir o boxe por causa do Jake Paul, depois eu comecei a criar conteúdo de boxe e comecei a acompanhar caras que, pô, essa galera que a gente acompanha hoje. Comecei a estudar a história do boxe. Tudo isso por causa de um influenciador que entra nesse mercado e chama atenção pro esporte. A gente tem dinheiro, tem estrutura, tem mídia, tem tudo pro boxe se tornar um grande esporte novamente. E a gente tem que falar aqui não só do boxe profissional, mas sim do boxe olímpico também. A gente tem Cuba, que foi uma grande hegemonia ali nos anos 70 até os anos 2000, mas agora perdeu essa hegemonia para Cazaquistão e Uzbequistão. A gente tem o boxe brasileiro ganhando mais medalhas olímpicas desde os anos ali 2000 e na Olimpíada de 2008, 2010, ali foi uma época muito boa pro boxe. A gente tem vários boxeadores olímpicos hoje que estão numa categoria muito alta que podem levantar uma medalha olímpica. Bia Ferreira, a gente teve os irmãos Falcão também que ganharam medalha olímpica.
Tem Robson e Herbert Conceição com a sua medalha de ouro. Cara, tudo isso foi um fenômeno global pro boxe brasileiro também. Diferente das décadas de 60, 70, que era dominado pelos Estados Unidos, hoje a gente tem Ucrânia, Rússia, Uzbequistão, Japão, Estados Unidos, México, Inglaterra, Brasil. Os lutadores ganham milhões, tem uma equipe médica pronta. É claro que as organizações de boxe, as 4 que existem hoje, ainda tem muita corrupção envolvida no meio, mas, cara, a gente tem treinamento de alto nível, nutricionista, psicólogo. O racismo que prevaleceu nas décadas de 60 também caiu demais nos últimos anos. O boxe tá mais exclusivo, tem o boxe feminino, tá mais diverso do que nunca. As lutas estão melhores, o nível técnico é absurdo. E o melhor, a gente tá vivendo isso agora. Muita gente tende a vangloriar a nostalgia, o passado, que tudo no passado era melhor, mas sim, eu acredito que a gente tem aqui uma das melhores épocas. E olha que a gente tá no 6º ano apenas dessa década, tá? A gente tem 3, 4 anos ainda que podem deixar o boxe ainda melhor. É claro que nessa categoria que eu vou colocar na categoria mais alta, mas ainda em 4º lugar porque a história tá sendo escrita ainda. Mas eu posso te garantir que apesar do que tudo que falam, que o boxe vai morrer, que tudo vai acontecer, a gente tem sorte de estar assistindo e acontecendo isso em tempo real. A gente sim tá vivendo um dos melhores momentos da história do boxe. Discorda de mim? Essa opinião final foi um pouco polêmica, mas deixa a opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você acha de tudo isso e o seu ranking, se eu tô brisando muito ou se meu ranking tá correto. De novo, utilize os links da descrição de todos os produtos que a gente colocou ou o cupom FALA no site da Growth e da Maximum. Tamo junto, forte abraço e até mais.